Gonçalo Matias, professor de Direito Internacional, e com Raquel Vaz Pinto, professora universitária e comentadora da SIC. Muito boa noite a ambos, bem-vindos. Raquel Vaz Pinto, vou começar por ti, pelo endurecimento desta ofensiva a que estamos a assistir. O exército russo está a sufocar e a destruir Mariupol. Zelensky rejeita entregar a cidade. A pressão vai ser ainda mais devastadora? Boa noite. Eu diria que a pressão vai ser ainda mais devastadora. Começamos para além desta cidade mártir, como vem aqui tão bem identificada na peça, e esta expressão que de facto resume bem o que estão a sentir estes habitantes, estes ucranianos, esta ideia dos escombros afetivos. Para além desta cidade, nós estamos a ver sirenes que vão tocando em outras cidades russas, ucranianas, nomeadamente Lviv, mais perto da fronteira com o resto da Europa, e também a própria cidade de Odessa, que se vai preparando cada vez mais para um conflito. E tudo isto são sinais importantes de que a máquina de guerra russa não está de todo em modo de pausa ou em modo de desacelerar. Pelo contrário. Aliás, a própria cidade de Odessa, para além da capital, é aqui muito importante, não só do ponto de vista cultural, do ponto de vista histórico, mas também porque cerca de 70% de tudo o que entra na Ucrânia entra por via marítima e 3/4 desses 70% entram pela cidade de Odessa. Ou seja, controlar esta cidade também é uma forma de apertar ainda mais o cerco económico, o cerco, os mantimentos, os remédios, tudo o que estas populações precisam para manter a sua vida no meio de uma guerra. Por outro lado, de facto, se estamos em supostas, alegadas negociações, ultimatos, não me parece de todo que seja, que vá ao encontro daquilo que é essa ideia russa. Cada vez mais assistimos a críticas e a comentários, por exemplo, a embaixadora dos Estados Unidos nas Nações Unidas dizia de forma clara que a posição da Rússia não é de todo de boa fé nestas negociações e que alguns começam a pensar que seja mesmo uma tática para ir ganhando mais tempo, para ir ganhando mais força e intensificar os esforços de guerra. Gonçalo Matias, não está a ser permitida a abertura de corredores humanitários, nem a retirada de civis. A população está a ser usada neste conflito como instrumento de ação militar russa? Boa noite. O que estamos a assistir, em particular hoje em Mariupol, é a violação mais elementar de todas as regras humanitárias, do direito internacional humanitário e do direito internacional em geral. E não há nenhuma justificação para isto. É alguma narrativa russa tentando dizer que as pessoas estão a ser usadas como escudos. Não há nenhuma justificação para isso, porque, ao contrário, como dizia a Patrícia, a Rússia está a visar diretamente civis. Quando nós assistimos a bombardeamentos contra edifícios, a bombardeamentos contra maternidades, a bombardeamentos contra hospitais, isto é a violação das mais básicas e mais elementares regras. Porque a guerra também tem regras. Nós procuramos, ao longo dos séculos, civilizar um pouco o comportamento dos humanos, não é? Afastar o mais possível a barbárie. E isso passou por disciplinar também a guerra. Bom, em primeiro lugar, é preciso dizer que a guerra é proibida. Aquilo que a Rússia está a fazer é proibido. É proibido pelo direito internacional e o Tribunal Internacional de Justiça já o disse com toda a clareza. Mas, para além disso, quando há conflito, as conhecidas Convenções de Genebra de 1949 prevêem as circunstâncias em que os civis devem ser tratados durante um conflito. Por exemplo, a Convenção de Genebra é muito clara a estabelecer que não pode haver ataques contra hospitais, contra maternidades, contra corredores humanitários. E corredores humanitários, como hoje dizia, aliás, o Presidente da Cruz Vermelha Internacional, que têm dois sentidos. Os corredores humanitários têm o sentido de evacuar as populações civis que estão em situação de conflito e têm o sentido de abastecer as populações civis, deixar entrar ajuda. E nada disso está a acontecer. Por exemplo, em Mariupol, a cidade está completamente sitiada, com as notícias a darem conta
que já não há abastecimento, que há fome na cidade, que não é possível abastecer a energia da cidade e, portanto, isto é a violação mais básica de todas as regras. E, como dizia também, o que está aqui em causa é a prática de crimes de guerra, porque quando olhamos para o Estatuto de Roma do Tribunal Penal Internacional, logo a abrir o capítulo dos crimes de guerra está justamente a violação das Convenções de Genebra e está justamente o facto de, num contexto de guerra, se visar diretamente as populações civis. Eu não vejo como é que se possa justificar aquilo que nós vimos hoje acontecer em Mariupol. Não há danos colaterais, não há erros que consigam justificar aquilo que nós vimos, que é a destruição completa de uma cidade. Gonçalo, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos veio dizer há pouco mais de uma hora que existem provas claras de que as forças russas estão de facto a cometer crimes de guerra, mas relativamente a estas provas claras, de que é que servem estas provas claras e o que é que pode ser feito, nomeadamente se os Estados Unidos podem contribuir também aqui para algum tipo de acusação? Bom, o que pode ser feito está a ser feito e está a ser muito bem feito. Infelizmente, os Estados Unidos não estão na melhor posição nessa matéria porque não ratificaram o Estatuto do Tribunal Penal Internacional, mas felizmente não é necessário, porque há 39 países, incluindo Portugal, que já apresentaram a denúncia ao Tribunal, o processo está aberto, o procurador esteve na Ucrânia a semana passada e, portanto, esse processo está a decorrer. Aquilo que nós vimos hoje não deixa margem para dúvidas. E repare, não é só o ataque à população civil. No próprio Estatuto de Roma está previsto como crime de guerra a destruição maciça de propriedade. Ora, 90% da cidade de Mariupol foi destruída. Está destruída. O esforço de recuperação, quer dizer, já não são apenas as vidas humanas, que é evidentemente o mais grave e o mais importante, mas é a própria destruição de uma cidade completa. Isto configura, nos termos do Estatuto de Roma, um crime de guerra também. Raquel, nas retaliações diplomáticas, a Rússia veio hoje dizer que se prepara para cortar relações com os Estados Unidos, depois das palavras de Joe Biden ter dito que Vladimir Putin é um criminoso de guerra. Nós estamos numa semana que será de decisões, as deslocações também de Joe Biden esta semana à Europa. Que sinal é que está aqui a ser dado? Há o sinal de um empenho? É sem dúvida um sinal do empenho da administração Biden, ou seja, dos Estados Unidos. Esta semana, de facto, é muito importante, não só esta cimeira extraordinária da NATO, mas também a própria reunião do presidente Joe Biden com os líderes europeus e ao longo desta semana, ainda hoje tivemos esta aprovação, enfim, ainda num registro seja dos chefes de diplomacia, seja dos ministros da Defesa, deste novo conceito, desta ideia da bússola estratégica da própria União Europeia, e há de facto muito a acontecer, seja do ponto de vista dos Estados, dos protagonistas, seja também a nível interno. Esta semana, ou seja, assistimos, por exemplo, a uma negociação entre o Ministro da Economia alemã e o Qatar para justamente contornar esta dependência em termos de gás russo e de a Alemanha poder ter o abastecimento de gás natural liquefeito e esse acordo com o Qatar. Por outro lado, também temos assistido, e hoje também foi um ponto importante, nós temos falado muito de energia por razões óbvias, mas penso que também há aqui um outro elemento, uma outra dimensão que é interessante, que tem a ver com a agricultura. Nós, dentro da União Europeia, temos pensado uma estratégia de agricultura sustentável. Macron já veio dizer de forma clara que este modelo, este equilíbrio vai ter que ser repensado, porque também, do ponto de vista dos cereais, do trigo, do milho, nós temos de facto aqui uma dependência que vamos ter que reequacionar. Ou seja, e as declarações de hoje foram muito fortes nesse sentido. Foram extremamente fortes. Nessa mudança, exatamente, na necessidade dessa mudança. Foram extremamente fortes e porque de facto a agricultura, que acaba por ser aqui um elemento que tem menos
grandes holofotes mediáticos, mas que é tão importante nas nossas vidas, no nosso dia-a-dia, e nesse sentido eu diria que é mais uma razão, uma boa razão, para Portugal estar inserido num projeto europeu, ou seja, num projeto no qual nós temos de facto uma rede, seja a nível das compras, seja a nível de um conjunto de aspectos que podem vir a ser aqui importantes, ou seja, não estamos tão sozinhos, para dizer de outra maneira, e esta semana é de facto uma semana a nível internacional importante. Estas démarches, ou este endurecimento, pelo menos verbal, eu diria que também está de acordo com aquilo que está a acontecer no terreno, todos estes aspectos que o Gonçalo destacou, ou seja, a questão humanitária, a questão da própria destruição de cidades. Aquilo que a Rússia está a fazer é destruir a identidade de um povo. Os nossos edifícios, as nossas obras de arte fazem parte da nossa identidade e são elementos muito importantes para a consolidação da nossa nação. E como já vimos noutras paragens neste mundo, seja dentro da Rússia aquilo que aconteceu na Chechênia, a cidade de Grozny, seja também aquilo que aconteceu, aliás, a uma das cidades mais antigas do mundo, Alepo, na Síria. Portanto, muito vai acontecer a nível internacional esta semana e muito vamos ter aqui para debater e tentar compreender o que é que mais pode ser articulado para fazer face a esta agressão russa. Gonçalo Matias, e perante o que estamos a assistir no terreno, quais são as probabilidades da Rússia e dos dirigentes russos poderem ser responsabilizados? Eu penso que essa probabilidade é muito elevada, ao contrário do que por vezes parece circular e a ideia de que o direito internacional é mais ou menos lateral nestas coisas, eu penso que não é. Desde logo, os próprios responsáveis russos, e Putin à cabeça, procurou manipular desde o início o discurso do direito internacional. E essa manipulação terminou. Hoje já não é possível. E depois nós temos assistido com grande rapidez à justiça internacional. Também porque a pressão é grande e porque ninguém quer ficar perante os olhos da comunidade internacional como sendo lento ou como sendo negligente. Há uma questão de reputação muito significativa e, se quiser, até quase uma concorrência entre tribunais. Porque o Tribunal Internacional de Justiça, a semana passada, tomou uma decisão relâmpago sobre as medidas preventivas, as medidas cautelares, e no mesmo dia já estava o procurador do Tribunal Penal Internacional, que é o outro tribunal, também em Haia, responsável pelo julgamento dos crimes internacionais, já no terreno. E, portanto, vai haver aqui uma enorme rapidez. As decisões são muito claras, a decisão do Tribunal Internacional de Justiça foi muito clara e sem margem para ambiguidades, e penso que o Tribunal Penal Internacional também vai agir com grande rapidez. O resultado disto pode ser muito simplesmente o facto de Putin e de outros altos responsáveis políticos e militares não poderem viajar, desde logo, para 123 países, que não é coisa pouca. E, portanto, ficam absolutamente limitados nos seus movimentos, na sua própria narrativa, que não pode hoje não é possível à Rússia defender, sustentar que está a atuar em legítima defesa ou que está a defender a Carta das Nações Unidas. Já ninguém acredita nisso. Já houve órgãos jurisdicionais independentes que se pronunciaram. E, portanto, do ponto de vista diplomático, do ponto de vista do direito internacional, a posição russa é cada vez mais insustentável e eu quero acreditar que isso vai ter efeitos depois no terreno e na prática, não é? Raquel, em toda esta encruzilhada, a Ucrânia pediu à China para desempenhar aqui um papel mais importante neste conflito. Pequim continua a fazer uma espécie de exercícios de contorcionismo nesta fase. É verdade. Contorcionismo, equilibrismo, malabarismo, poderíamos ter aqui várias formas de descrever. E pegando um pouco nesta linha que o Gonçalo estava a indicar, estamos a chegar ao limite daquilo que é possível do ponto de vista da diplomacia chinesa, não tomar uma posição ou, de certa forma, ter maior compreensão com aquilo que é um parceiro, neste caso a Rússia, mas ao mesmo tempo, e aqui eu diria que esta linha de endurecimento ou estas palavras mais fortes também temos assistido, seja nos telefonemas entre Joe Biden e Xi Jinping, seja na própria forma como o Conselheiro de Segurança Nacional, Jake Sullivan, antes de se reunir em Roma com aquele que é o decano dos diplomatas chineses, dizia de forma muito clara, ou seja, se a China
alinhar, tentar ajudar a Rússia a contornar estas sanções económicas internacionais, consequências certamente. Portanto, há de facto aqui também um empenho, como dizias há pouco, em tornar clara para Beijing as consequências desta decisão, ou seja, de uma decisão de tentar ajudar um parceiro que está claramente em dificuldades e vai continuar a estar em muitas dificuldades. E é muito curioso porque essa tentativa de estar aqui numa zona cinzenta, eu achei muito interessante no discurso ontem que o presidente da Ucrânia, Zelensky, fez de forma virtual ao Knesset, ao Parlamento israelita, tocou em todos os pontos que seriam evidentes, foi buscar o exemplo de Golda Meir, aquela que foi uma das grandes líderes israelitas, primeira-ministra num contexto de guerra, que foi uma guerra muito difícil para Israel, a guerra do Yom Kippur em 73, e ela própria nascida em Kiev, na Ucrânia. Portanto, essa para mim era aqui a referência óbvia, mas depois o próprio Zelensky perguntou, inquietou, dizendo de forma muito clara porque é que Israel não está a fazer mais e não está a fazer melhor. Ou seja, foi mesmo tocar aqui e pôr o dedo na ferida. Estas escolhas, Israel pode alegar certamente que está aqui numa posição de maior mediação, de tentar chegar aqui a que tudo isto tenha um final, enfim, mais rápido do ponto de vista da paz. Mas estas escolhas estão a tornar-se cada vez mais difíceis e a China aqui também não é de toda exceção. Uma coisa é o Ocidente ou os Estados Unidos e os seus aliados porem em prática um conjunto de sanções face à economia russa. A economia chinesa ainda tem muitas pontes de ligação com as economias ocidentais. Portanto, os custos de não alinhar, ou pelo menos de se deixar ficar numa posição genuinamente neutra, são muito superiores. A China não está ainda de todo em condições de oferecer uma alternativa financeira, económica, viável àquilo que é o sistema internacional montado, arquitetado, entre outros, claramente, pelos Estados Unidos. Gonçalo Matias, a cada hora que passa são denunciadas violações dos direitos humanos. Hoje a Amnistia Internacional também veio confirmar ataques a alvos civis, que podem ser considerados crimes de guerra. A minha questão é com estes sucessivos desrespeitar, à luz da lei internacional, os processos que daqui advêm vão ser processos gigantescos. Vão ser processos muito significativos, mas isso não quer dizer que não cheguem ao fim, que não quer dizer que não tenham resultados. E nós estamos a assistir a uma rapidez grande nesses resultados. Eu acho que isso também pode ser aqui um ponto de viragem para o direito internacional. Este conflito, esta invasão, vai deixar muitas marcas, muitas que a Raquel já referiu do ponto de vista político e diplomático, mas também deixará marcas no direito internacional. E marcas que podem ser positivas ou negativas. Aqui joga-se em larga medida a relevância do direito internacional no futuro. Se o direito internacional e as organizações internacionais, como as Nações Unidas ou até a União Europeia, não conseguirem estar à altura das suas responsabilidades para lidar com uma situação destas, jogam aqui a sua irrelevância. As Nações Unidas e o direito internacional pode tornar-se absolutamente irrelevante depois de uma situação destas. E por isso eu acho que... E para que isso não aconteça? Para que isso não aconteça é preciso decidir, e é preciso decidir atempadamente. E é isso que está a acontecer. Eu acho que os resultados desse ponto de vista são muito impressionantes, porque nós temos decisões em 2 semanas do Tribunal Internacional de Justiça, nós temos os processos criminais abertos em semana e meia, e, portanto, as coisas estão a correr e estão a acontecer. Eu sei que é fácil resignarmos ou termos algum ceticismo ou pensar que daqui nada vai acontecer, mas eu acredito que isso não seja assim, até porque há muita consciência nestas instituições da responsabilidade que têm entre mãos de lutarem, no fundo, também pela sua própria relevância, e que neste caso não há margem para dúvidas, não é? Um Tribunal Internacional, o Tribunal Penal Internacional, se não atuam numa situação destas e não intervêm na medida das suas competências, jogam aqui a sua irrelevância. E é mais fácil atuar quando estamos a assistir em direto a este conflito?
Isso, claro que este conflito tem essa dimensão, o facto de estar a acontecer em direto e de as opiniões públicas estarem muito mobilizadas, isso tem um efeito muito grande. Não há comparação, por exemplo, com o que aconteceu nos anos 90 no Ruanda, em que nós criámos um tribunal penal internacional depois de terem morrido milhões de pessoas, porque justamente nós não estávamos a assistir em direto. Aqui, estas imagens, como a de hoje de Mariupol, entra-nos em casa. É impossível alguém ficar indiferente a isto e, portanto, também não é possível a Justiça Internacional ficar indiferente àquilo que está a acontecer. Gonçalo Matias, Obrigado. Raquel Vaz Pinto, eu é que nunca fico indiferente à vossa presença. Boa noite e muito obrigada. Patrícia.